Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre essa perspectiva do nosso amanhã, do nosso futuro, de vivermos o fantástico, o extraordinário, o exponencial, de comermos o melhor desta terra, de virmos aqui e arrebentarmos. Esse é o propósito de Deus. Se eu conseguir entender isso, e eu tenho aprendido que isso é uma escolha. É muito interessante como um Deus soberano e todo-poderoso, que poderia usar seu poder para me obrigar a ser obediente, me dar o direito de escolher o que eu quero fazer, que decisões e que caminhos eu desejo tomar. Quando nós falamos de futuro, primeiro nós lemos aqui o que Deus pensa do meu amanhã. Ele diz: os meus pensamentos a respeito de vós são pensamentos de paz, para que tenha um futuro com esperança, com expectativa. Então, na ótica de Deus, o meu amanhã vai ser extraordinário, sensacional. E o meu amanhã depende realmente muito de Deus. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Então, se Ele não permitir que nós vivamos, nós não vamos ter amanhã. Acaba tudo hoje. Aliás, para muita gente acabou. Se você está reclamando da vida, saiba que tem gente pra caramba que morreu hoje. Repita comigo: Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. O lugar onde você está não é o mais importante. O importante são suas escolhas, suas conexões. Ok? Então, eu não venço porque não estou no lugar certo. Isaac prosperou no deserto. Sim. Herodes fracassou no palácio. É você que decide. Certo? A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. É ou não é? Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu vou fazer a tatuagem, eu vou fazer a viagem. O que você não sabia que seu nariz custava tão caro. Sim, certo? Porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher. E quando você se depara com a liberdade, muitas pessoas têm saudade do cativeiro. Dá vontade de falar para os pais: toma o nariz de novo, que ele não me pertence. Sim, responsabilidade de nossas ações. Então nosso futuro depende de estarmos vivos. Amém? Isso. Agora depende também de nossas decisões. O ano passou e passou para todo mundo que está vivo. Ele foi bom para alguns e ruim para outros. Então, se nós vamos viver, primeiro nós precisamos da dádiva da vida, e isso nós ganhamos. E outra coisa, precisamos de nossas escolhas. E quando o assunto é escolhas, nós temos que descobrir que nesse padrão de vida do nosso hoje para o nosso amanhã, nós vamos ter que entender que princípio Deus usou para falar do nosso futuro. Se nós entendermos isso e respeitarmos e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Amém? Então Gálatas 6:7 diz assim: não erreis ou não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também
ceifará. Olha bem, na dinâmica da vida, nós vivemos debaixo da lei da semeadura. O que o amanhã traz? O amanhã traz o resultado das nossas escolhas ou das nossas provações. Nem sempre são o resultado das nossas escolhas. Pode também ser o resultado das coisas que nós não escolhemos, mas Deus vai usar um momento de provação para nos testar, para nos aprimorar, para nos lapidar. Mas a maioria é escolha. A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo, é resultado do que você resolveu fazer. E quando o assunto é futuro, quando você estiver, entenda bem, quando você estiver vivendo algo, você precisa fazer duas perguntinhas para você. A primeira é: eu autorizei isso acontecer comigo? A segunda é: Deus autorizou? Mas antes de perguntar se Deus autorizou, pergunta se você aconteceu algo de ruim. Faça essa pergunta: quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta: fui eu? Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Mas talvez você não autorizou. E se você não autorizou e está acontecendo, é porque Deus autorizou. Então aí não é colheita, é provação. Tem que viver do mesmo jeito, certo? Mas você vai definir então se você vai estar vivendo ou reclamando de uma colheita ou de uma provação. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo. Esquece que o culpado pode ser ele. Então, se tu não está na provação, se hoje você já fez a primeira pergunta: quem autorizou? O seu casamento está desse jeito, do seu negócio está desse jeito, do seu ministério está desse jeito, da sua fé está desse jeito, da sua saúde está desse jeito. Você está entendendo? Então nós temos que entender que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje. Porque os planos de Deus são planos de paz. Na ótica de Deus a respeito do nosso futuro, nós vamos nos dar bem, até sobre as nossas provações. Nós temos que entender que as projeções do futuro, que o que falamos sobre o nosso amanhã, tem que vir recheado de ações, de posicionamentos. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre escolha, porque você tem o direito de escolher. Deuteronômio, a palavra de Deus nos diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência, o teu futuro. O que Deus está dizendo? Eu tenho uma proposta para você: vida e morte, bênção e é você que... Mas aí Deus diz no final: escolha a vida. Olha que Deus bom. Não é questão de múltipla escolha, e ainda dá o resultado certo no final. Só burro. Mas tem muito nessa. Não somos nós, mas tem, certo? Então você tem o direito de escolher. O que você tem que entender é que nós vivemos debaixo de lei de semear ou provação. Como a maior parte, a regra é semeadura, escolha bem o seu